uma grande pedida é fazer coesão lexical. O que é isso? Palavras, léxico são palavras. Olha lá, o doutor Carlos. Agora, olha outra palavra em negrito. O cientista. Agora vamos falar de novo dele. Vamos repetir doutor Carlos? Vamos repetir cientista? Não. Esse estudioso. Então, ao longo do texto, vocês devem ter esse cuidado o tempo todo. Elipse é quando nós omitimos palavras e para isso usamos verbos do tempo presente. Olha lá, exemplos para evitar repeteco. Expressões como: diante do que foi exposto, a partir dessas considerações, diante desse quadro, em decorrência disso, considerando os fatores elencados. Essas palavras, gente, elas são preponderantes na hora da avaliação, porque mostram que o aluno relaciona as ideias. Isso não pode faltar no texto de vocês. Turma, segundo para o terceiro parágrafo, o que tem que aparecer? Tubos e conexões. Essas palavras usem com abuso, mas não deixem o texto sem os links. Depois, a coerência. Pessoal, coesão é interna, é dentro do texto. Ligar as partes. O que é coerência? Articular as ideias do texto e do texto com o contexto. O meu texto não pode afirmar algo que a realidade não ateste. Agora eu preciso ter opinião sobre o que eu vou escrever. Então, coerência é um elemento primordial dentro do texto. Essas duas coisas, coesão e coerência, são a menina dos olhos da banca. Olha lá. Coerência evita contradição e evita tautologia. O que é tautologia? Texto linguiça ou carretel também. Enrola, enrola, enrola e não evolui. Se o meu texto é coerente e eu uso aqueles elementos, eu não estou fabricando linguiça, eu estou fazendo texto, né? Então, agora, a contradição é aquilo ali, é tiro no pé. Porque eu afirmei uma coisa, depois eu contradisse, eu fui contra o meu próprio argumento. Contra-argumentação. Gente, aluno que consegue contra-argumentar um texto, não sai dele com menos de 7. O que é contra-argumento? Eu vou dizer que, dentro de um tema possível, como de repente a energia limpa, eu vou afirmar no começo do texto que o Brasil não tem condições de adotar uma matriz energética limpa ou renovável. Lá no final do texto eu digo que há várias maneiras de executar isso no país. Morreu meu texto. Isso é grave. Então a coerência é tanto no plano interno, de eu me manter fiel ao que eu afirmo do começo ao fim, como no plano externo, do meu texto não contradizer um fato ou um momento histórico que nós vivemos. Certo, pessoal? Essas duas palavras são a base da nossa escrita. Como é o padrão, então? O padrão é esse. Eu tenho que ter uma tese, que é a minha opinião.
É o que eu penso sobre o assunto. E isso tem que ficar claro no texto, com frases afirmativas, do tipo: o envelhecimento da população brasileira requer dos órgãos públicos medidas coerentes e eficazes. Ponto. Isso é uma tese? É. Porque eu estou afirmando algo sobre o tema. Então, essa tese é o que eu estou lendo do mundo. Agora, o que é um argumento? O argumento é o porquê que eu disse tal coisa. O argumento responde por que eu fiz tal afirmação. Então, na hora que vocês estão planejando o texto, vocês façam a tese e aí vocês se perguntem: por quê? Encontrem duas respostas para o porquê. E aí vocês vão ter o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. São dois argumentos. Precisa mais que dois? Não, gente. E esse porquê, ele deve vir recheado com fatos, opiniões, exemplos. Se nós soubermos uma citação, uma comparação, uma alusão histórica, isso é o segredo do texto. Então, primeiro vocês vão ver o que vocês afirmam sobre o tema. Isso é a tese. Aí vocês vão se perguntar por quê. A resposta, por quê? Dois itens, que vai dar o segundo e o terceiro parágrafo. E aí vem o quarto item, a proposta de intervenção, que é a solução, o encaminhamento, a sugestão para o problema apontado. Viram? Como receita de bolo. Facinho. Manter a calma, a tranquilidade, não se apavorar diante do tema. E se o tema for muito causador de perplexidade, tem uma saída. Você sabe quanto vale a proposta de intervenção? Sozinha, 200 pontos. Só ela. Não dá para esquecer. Aí vocês não sabem o que propor. Então, que os deuses da língua portuguesa não me escutem agora, mas vamos para o embromation. Qualquer problema social tem uma receita de conclusão para vocês. Alguns já sabem. Todos os problemas sociais têm 3 culpados. Primeiro, o governo. Segundo, a escola. Terceiro, a família. Então, qualquer problema social que vocês abordem no texto, vocês vão colocar lá na conclusão o seguinte: é preciso que se criem políticas públicas para atender o problema. É preciso que se desenvolvam campanhas de conscientização É preciso que nas famílias se resgatem valores. Pessoal, não tem como dar errado. É só manter a calma. Eu garanto. Tem um perigo aqui. Gaúcho, normalmente, nós todos somos um pouco radicais. E aí vem um probleminha. Nada da nossa proposta pode ferir os princípios dos direitos humanos. Isso está no edital. Pessoal, a redação do Enem tem edital próprio. Então não posso fazer nada que fira esse edital, porque eu estou pedindo para me ferrar. Certo? Então, se ferrar é tirar 0 ou menos que 6. O que dá 0?
fugir do tema. Isso é zero. Nem vou falar do menos de 7 linhas, porque alguém que vem aqui escutar não vai fazer uma redação inferior a 7 linhas, pelo amor de Deus, não é, pessoal? Impropérios, desenhos, pessoal, aquele lance lá da massa miojo, do hino, não sei o que, agora é zero. Do ano passado, infelizmente, alguns conseguiram tirar 6 escrevendo aquelas asneiras, porque no item de correção você tinha que valorizar o que a redação tinha de bom e não tinha no edital a possibilidade desse desconto. Agora tem. Então os engraçadinhos, e tomara que haja alguns, porque eles vão deixar de ser concorrente nosso, né? Que fizerem isso vão zerar. Não é tirar 2, não é tirar 4, é zero. Isso para nós é bom. Para quem estuda, isso é bom. Depois, quando o professor receber a redação de vocês para corrigir, é exatamente isso aqui que vem para nós. Assim, como está aqui. Nós recebemos essa planilha. E aí, cada professor que receber o texto de vocês, serão 2 no mínimo, vai preencher essa planilha e o sistema vai calcular. Então, olhem lá. Pessoal, na escola, às vezes tem 1 ponto, tem até meio certo, não tem? E o que é que tem no Enem? Olha lá. A competência 1, que é demonstrar conhecimento da norma culta, ela, como as demais, tem 5 níveis, mas 6 possibilidades de nota. Então, vocês não vão tirar 100. Vocês vão tirar ou 0, ou 40, ou 80, ou 120, ou 160, ou 200. É de 4 em 4 que se dá a nota. Por isso, pessoal, alguns segredinhos são tão importantes. Porque a banca, quando lê o texto, o aluno na competência 1 não pode errar palavra, acento, vírgula, enfim. Mas o cara errou 2 vírgulas. Mas o resto do texto está muito bom. Aí, o resto pode compensar. E ao invés de eu levar os 160, eu posso levar 200. Agora, 10 erros ortográficos. Dá para querer? Não dá. Aí, ou eu vou para o 0, ou eu vou para o 4 nessa competência. Aí o segundo professor vai corrigir. Soma e divide as 2 notas. E essa será a nota de vocês. Havendo diferença de até 80 pontos dentro da competência, a terceira pessoa corrigirá. Então, digamos que eu estou corrigindo o texto, eu vou dar 120 para um aluno na competência 1 e um outro professor vai dar 200. Essa redação já vai para a terceira leitura, certo? E aí o que fica valendo? As 2 notas mais próximas. Isso mudou. Não é mais a nota da terceira pessoa toda poderosa como era anteriormente. Então, essa discrepância ficou bem legal. Achei bem bom isso. E no cômputo geral, havendo diferença de 100 pontos, vocês também terão uma terceira leitura para o texto. Ok, pessoal? Então, vamos fazer de tudo para que a gente fique só naquelas 2 últimas colunas lá. Certo? Agora, o que se vai corrigir em cada uma? Na 1, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, emprego de clíticos, pronomes
Pronomes pessoais oblíquos. Certo, gente? Isso é muito importante, pronome. Seleção vocabular. Turma, não é para ficar falando o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. É o Brasil. Depois, o que eu vou falar? A nação. Depois, a pátria. Depois, a terra verde e amarela, eu sei lá. Não repitam palavras, porque a banca odeia repetição. São professores de português, vocês conhecem os de vocês? É a mesma coisa. Pessoal, na competência 1, não pode ter coloquialidade. Aquilo que é permitido na fala, não pode escrever no vestibular, muito menos no Enem. Querem ver? Eu fui na aula hoje. Foi o quê? Quem vai só vai tudo que for coloquial, gente, desconta pelo menos quantos pontos de vocês? 1? Tem desconto de 1 ponto, gente? Quantos vocês vão perder de cara? 4. Então, preste muita atenção.